Pronto, tá ótima. Bem, eu que estou com esse topete aqui. Gente, boa tarde. Estamos no ar. Boa tarde, internautas. Boa tarde, servidores. Boa tarde, comunidade de Itapira. Olha, hoje nós temos duas mulheres ilustres, uma em cada canto da tela, que eu fico assim muito lisonjeada com essa participação dessas duas. Uma menina jovem, começando a luta das mulheres, e a Sônia, que nós estamos nesse campo de batalha aí há mais de 15 anos, né, Sônia? E assim, com grandes resultados. Nós estamos aqui com a doutora Vivian Nicolai, ela é advogada, cursando pós-graduação no Direito da Família e Sucessões e Imobiliário. Também é presidente da Comissão da Mulher da OAB de Itapira, membro do CODIM, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representando a OAB. E eu agradeço imensamente por ela ter aceito o convite. Nós estamos, assim, no mês do ativismo, né? E que encerra dia 16 de dezembro, que é marcado o mês internacionalmente em defesa da violência contra a mulher. Então, nós não poderíamos deixar tantas mulheres empenhadas na luta aqui em Itapira pelo fim da violência, deixar de estar fazendo essa explanação, esse debate. A doutora Vivian, ela vem com a discussão da violência doméstica nesse isolamento, nesse período de pandemia, que houve um acréscimo considerável, né? A doutora Sônia, ela vem falar das políticas públicas, o empoderamento das mulheres nas políticas públicas, né? Ela já teve no parlamento. Sônia Calidoni Recchia, advogada trabalhista, super renomada. Quem não conhece a Sônia? Ainda eu falei para ela, Sônia, eu esqueço que você é Calidoni, bem, eu conheci você Recchia. Ela falou, não ligo, pode falar Sônia Calidoni Recchia. Então, eu tive imenso prazer de trabalhar nessa frente de luta em defesa dos direitos da mulher e contra a violência. Foi a primeira mulher eleita em Itapira, 3 mandatos, participou dessa grande mobilização, foi até no mandato do Toninho Bellini, eu até estava falando com a Vivian, todos os avanços que nós tivemos, e com empenho muito da Sônia dentro da Câmara, ajudando a gente nesses movimentos sociais, que inaugurou a DDM, que criou o Conselho da Mulher, o fundo do Conselho, né? E o CREA. Então, foi tudo assim dentro da gestão do seu pai que a gente conseguiu muitos avanços. Então, achei assim de extrema importância. Eu vejo a sua atuação dentro do Conselho da Mulher, você está participando, porque eu acredito que novamente nós tomaremos a retomada de políticas públicas concretas para as mulheres de Itapira, que o índice aqui é assustador, o índice de violência, pedofilia. Amanhã nós temos um tema que foi alertado pela própria Secretaria de Segurança do Estado sobre a violência sexual de Itapira. Amanhã nós dividimos os temas entre hoje duas mulheres renomadas para fazer essa discussão, e se fosse 4 ia ficar, talvez a gente não conseguisse dar o recado. Então amanhã vem a Paula e a Josi falar do fluxograma, que é a rede de atendimento das mulheres vítimas de violência aqui na cidade, tá? Então, eu passo a palavra agora para a Vivian. Vivian, fica à vontade, minha querida. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Na outra ponta, a minha colega Sônia Recchia, muito obrigada, viu? O pessoal está aí todos nos acompanhando. Eu acho que também nós podemos contar com os homens. O Leandro Sartori está nos acompanhando, que faz essas lutas também em defesa das mulheres. A Loide ali, a nossa mestre. Essa é uma sumidade na educação e nos ajuda a fazer muito essa luta. A Luísa Olímpio, parabéns pela iniciativa. Nós temos que usar esse meio de comunicação, que para mim também foi uma inovação. Fizemos isso para podermos conversar, ter um elo muito mais próximo com o trabalhador, né? A Silvânia Nicolai, olha lá, a tia está lá, para dar o apoio para a sobrinha, belezinha. Saudade, faz tempo que eu não a vejo.
Então, muito obrigado, internautas, por estar nos acompanhando. Eu vou saudando vocês, agradecendo por ter nos acompanhado. Hoje nós temos 23 pessoas que nos acompanham. Criamos assim, mais para a gente ter esse bate-papo nesse momento de isolamento, e hoje nós estamos com essa quantidade de pessoas que têm nos acompanhado. Muito obrigada. Vivian, muito obrigada, e a palavra é toda sua, minha querida. Fique à vontade. Cris, boa tarde, Sônia. Queria primeiramente agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu acompanho sempre as lives do sindicato, sempre temas pertinentes, né? E agora eu estar aqui para poder falar de um tema que estou atuando no momento, para mim é um motivo de muita felicidade. E uma honra maior ainda estar dividindo aqui o espaço com a doutora Sônia, que para nós, advogadas novatas, né, estar com ela é um privilégio, é uma honra, é um exemplo para nós, né, ser seguido, uma mulher aí que sempre atuou ativamente, não só na advocacia trabalhista, como nessa causa feminista, na causa da mulher, foi vereador em 3 mandatos, atuando mesmo em prol da população e da mulher em especial, então para mim é uma honra muito grande dividir esse espaço aqui com ela, e uma responsabilidade muito grande também, né? E, bom, vamos abrir, então, o nosso tema aqui, o nosso assunto, falando da violência doméstica nesse momento de pandemia, né? Quais são os dados? A violência na pandemia aumentou. Por que eles falam que a violência na pandemia aumentou? Aumentou porque os casais ficaram mais dentro de casa, ficaram juntos, e a convivência aumentou e, consequentemente, aumentou a violência. As pessoas falam isso, mas não é só isso. Porque, na verdade, a violência doméstica dentro do lar, ela não surgiu agora por causa da pandemia. Se ela está acontecendo agora, é porque ela já existia, ela sempre existiu. E a mulher, às vezes, ela não identifica que ela está sofrendo violência por N motivos. Pela violência ela já ser estrutural na nossa sociedade, já está arraigada nessa sociedade machista em que a gente vive, e estar acostumada com aquilo. E, às vezes, ela não percebe. Ela entende, ela acha que a violência é só a hora que chega nas vezes da violência física. E não é isso. A violência, ela existe, mas existe um rol de violências, outros tipos de violência, em que a mulher já está sofrendo e, às vezes, ela não percebe. Então, isso já existia. O que acontece? As subnotificações, antes existiam muitas subnotificações de violência, hoje aumentou muito com a questão da internet, com a questão das denúncias virtuais, que elas também aumentaram as políticas públicas para incentivar essas denúncias virtuais em meio à pandemia, fez com que essas subnotificações não acontecessem mais, e a violência apareceu. Então, não significa que ela aumentou e cresceu agora, ela sempre existiu. É que agora, devido às políticas públicas mais incisivas nesse assunto, nesse tema, e pelo ativismo feminino, pelo feminismo, que a gente está atuando mais, as mulheres estão se encorajando mais. Então, agora ela está, na verdade, aparecendo, uma coisa que sempre existiu. Mas ainda precisamos galgar muito ainda para chegar no lugar, assim, chegar no suficiente, necessário para que isso não aconteça mais. E, na verdade, até no começo da pandemia, o número caiu um pouco. Se você olhar em boletins de ocorrências feitos, no boletim técnico lá mesmo feito. Por quê? Porque as mulheres não tinham condições de denunciar, porque elas estavam presas dentro de casa do marido. Mas, ao mesmo tempo que essas denúncias presenciais caíram, aumentou o feminicídio. Então, a partir do momento que aumentou o feminicídio, a gente viu que essa violência não tinha limite. Elas eram com dificuldade de denunciar. Então, por isso das políticas públicas incentivando, no sentido de que precisou da denúncia virtual, tem aplicativos hoje em dia, tem até a iniciativa privada colaborando muito com o setor público. A loja Magazine Luiza, por exemplo, ela tem um aplicativo dentro da loja, que você entra, você finge que você está fazendo uma compra, seu marido pensa que você está fazendo uma compra. Mas aí você tem um botão que você pode apertar lá pedindo ajuda.
Tem a campanha do X vermelho nas mãos, nas farmácias, quando você pode entrar lá, e você chega, faz um X vermelho com batom na mão, mostra para o farmacêutico, ele já imediatamente chama a polícia militar. Porque o quê? É essa denúncia silenciosa em que foi incentivada agora para que a gente pudesse sair do tudo que estava acontecendo e sentar o que acontecia dentro do caso, que dificultou no período da pandemia. E assim, falando um pouco da Lei Maria da Penha, para que as pessoas, para que as mulheres entendam como funciona a Lei Maria da Penha e o que é a violência doméstica. Como eu falei no começo, porque na maioria das vezes elas não identificam que elas estão passando por isso. E é por isso que a hora que chega no final, já é ou uma violência física ou um feminicídio, e aí não tem mais retorno. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. A Lei Maria da Penha, só para esclarecer, com quem ela tutela? A Lei Maria da Penha, ela tutela a mulher. A violência de gênero, a mulher. O sujeito ativo, que é quem vai cometer o crime, independente, pode ser homem ou mulher, mas a vítima tem que ser mulher. E essa vítima não necessariamente precisa ser o homem ou o marido. Pode ser uma mulher. A vítima não, o autor dessa agressão não precisa ser necessariamente o homem, marido ou namorado. Pode ser uma mulher, uma agressão que você sofre dentro da sua casa, a filha que bate na mãe, a tia que bate na sobrinha, a nora que bate na sogra. Todas essas relações familiares, de convívio íntimo, de afeto, elas estão tuteladas pela Lei Maria da Penha. O que é necessário é que a vítima seja mulher, ok? Então, a gente pode, sim, eu já vi um caso em que a filha fazia o namorado segurar a mãe para agredir a mãe. Então, isso é um caso tutelado pela Lei Maria da Penha também. É que a gente está acostumado a falar no relacionamento marido-mulher, homem-mulher, né? Mas não é. Tudo isso é tutelado também. São as relações íntimas de afeto familiares, um convívio domiciliar e familiar. Não precisa necessariamente que haja a coabitação. Então, namorado e namorada é tutelado, mas não precisam morar juntos, mas havendo a agressão, existe a tutela da Maria da Penha. Relações homossexuais, também, as mulheres, uma mulher, a namorada que bate na namorada, também é tutelado pela Lei Maria da Penha. Hoje em dia, os transexuais tem projeto de lei, já estão julgados, aceitando como os transexuais, sendo tutelados pela Maria da Penha. Desde que ele se identifique como mulher, ele vai ser tutelado pela Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente está progredindo muito, está avançando muito. A Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo. E o ativismo feminista que existe no nosso país contribuiu muito para que essa lei fosse feita uma lei feita com maestria, uma lei muito boa, contribuiu para isso, todo esse trabalho do feminismo no Brasil, mas a gente precisa de um incentivo maior de políticas públicas para que tudo que está no papel seja implementado no dia a dia da mulher, entendeu? As violências, a violência não precisa ser necessariamente a violência física. A violência, ela pode ser a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual e a violência física. Então, explicando rapidamente o que é cada uma dessas violências, porque é aí onde a mulher precisa identificar para saber que ela está passando por essa violência. A violência psicológica, por exemplo, é a mais difícil de identificar. É aquela violência onde existe a agressão com palavras, onde você deixa a pessoa numa situação de humilhação, de constrangimento, em cárcere privado, aquele ciúme excessivo, obsessivo, em que a mulher não pode usar a roupa que ela quer, ela não pode falar o que ela quer, ela não pode se expressar. Essa é uma violência psicológica. E essa existe muito, em muitos relacionamentos, mas a gente não percebe. Porque a gente está acostumado, ele tem ciúmes de mim. Ele está cuidando de mim. E a gente não percebe. Mas essa violência, ela vai se acentuando conforme o tempo até ela chegar numa violência física. Violência moral. Você difamar, você injuriar, você caluniar a sua parceira, ou a sua mãe, ou a sua filha, ou a sua sobrinha. Você agir dessa maneira é uma violência moral. Você agredir ela nas redes sociais, você tinha um relacionamento com a mulher, você trocava fotos com ela, por exemplo, e aí você
expõe isso na rede social, expõe conversas suas na rede social após o término do relacionamento, tá? Violência patrimonial. Você não deixar a mulher fazer o que é dela, do patrimônio dela, do dinheiro que ela ganha quando ela trabalha, dos bens do casal, você esconder instrumento de trabalho dela para que ela não possa trabalhar, uma violência patrimonial. Violência sexual. Nenhuma mulher é obrigada a ter relação sexual, nem mesmo com o marido. Se ela não quiser, ela não precisa ter relação sexual. Obrigar uma mulher a ter essa relação é uma violência sexual que se enquadra dentro das violências tuteladas pela Lei Maria da Penha. O marido exigir da mulher, obrigar a mulher a não usar preservativo, é uma violência sexual. Toda mulher tem o direito de se preservar, tem o direito de não querer ter filho, tem o direito de preservar a sua saúde, de não pegar nenhuma doença. Nem o próprio marido pode obrigá-la a ter relação sexual sem preservativos. Se ele fizer isso, violência sexual, se enquadra na violência doméstica, entendeu? Então, todas essas formas de violência são violências que vão acontecendo e que, no final, ela pode acabar gerando violência física e, infelizmente, feminicídio. Então, a mulher precisa detectar todas essas violências para ela entender que ela está, sim, sofrendo uma violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela teve alguns avanços, ainda mais agora, umas renovações que tiveram nos artigos da lei. Por exemplo, no artigo 24A da Lei Maria da Penha, houve a criminalização do descumprimento da medida protetiva. Então, assim, a gente entende, a gente sabe que é complicado. Para a pessoa ser presa, ela precisa ser ou reincidente, ou ela ter descumprido uma medida protetiva. É difícil também você chegar nesse momento da prisão, que é onde você vai mesmo intimidar o agressor, entendeu? Mas, agora, houve a criminalização do descumprimento da medida protetiva. Isso é muito importante, porque isso fez com que a medida protetiva ficasse eficaz. Então, a mulher, vamos fazer por partes, a mulher sofreu uma violência, vai até a delegacia, relata a violência, faz o boletim de ocorrência, e o delegado pede ao juiz a medida protetiva para ela. O juiz vai conceder essa medida protetiva. Quais seriam essas medidas protetivas? Existem N medidas protetivas. Na lei, elas estão exemplificadas, mas o juiz, ele pode, conforme o caso, estabelecer medidas que ele acha necessário para aquele caso. Entendeu? E, então, ele pode afastar o agressor do lar, o agressor pode sair do lar. Ele pode proibir o agressor de frequentar determinados lugares, proibir o convívio do agressor, não só com a vítima, mas com as testemunhas dessa vítima, com as pessoas com filhos da vítima, com as pessoas que cerceiam a vida da vítima. Ele pode fazer isso. Ele pode proibir qualquer comunicação com a vítima através do meio social, WhatsApp, Facebook, e-mail. Ele fica proibido de conversar com você. Se ele conversou, se ele mandou um WhatsApp para a vítima, descumpriu a medida protetiva, prisão. E eles vão presos mesmo. A prisão acontece, ela é efetiva. Tenho clientes, tenho muitas pessoas que conheço que estão presas por descumprir medida protetiva. Então, é efetivo. Então, o que acontece? Isso fez com que a lei ela tomasse um corpo maior e ela ficasse realmente mais efetiva. Por quê? Porque agora eles têm medo, realmente, de descobrir, entendeu? Agora, o que é muito importante e que se fala muito pouco, é na ressocialização do... E isso é de suma importância. Por quê? Porque o agressor, ele fez aquilo. Aquilo está inserido no dia a dia dele, na conduta dele. Às vezes, ele cresceu daquela forma, ele viu aquilo dentro de casa, a sociedade é machista, então ele faz aquilo. E aí, ele resolveu com essa, num próximo relacionamento, ele vai fazer com a outra, e com a outra, e com a outra. Então, a gente pode ter a lei pode penalizar 1000 vezes, mas enquanto não tiver a ressocialização do agressor, nós não vamos conseguir parar com esse ciclo. Entendeu? Então, isso é muito importante. A Lei Maria da Penha, ela já prevê
a ressocialização do agressor, mas por falta de política pública, por falta de estrutura nas cidades, ainda não se faz e não tem em muitos lugares essa ressocialização, o que é muito importante. E outra coisa que precisamos ficar atento também é o ciclo da violência. Porque a violência, como que ela começa na fase da tensão, naquela fase aquela briga, a gente brigou dentro de casa, existe aquela tensão. Aí ela passa para a via de fato, onde ocorre a violência, sim. Ou seja, psicológica, moral, sexual, física, acontece a violência. Após isso, vem a fase de lua de mel. E isso é uma característica dos relacionamentos abusivos. É existir a fase de lua de mel no ciclo da violência. E devido a essa fase de lua de mel, a mulher, ela acaba se envolvendo e ela acaba ficando dentro daquilo. Ah, porque agora ele vai melhorar. Ah, porque agora ficou bom, porque agora ele mudou. Muitas mulheres saem desse ciclo de violência da fase da lua de mel grávidas. Saem grávidas. E aí, depois disso, ela está grávida, 3, 4 meses de gravidez, ele já voltou a ser violento novamente, ela apanha grávida, ela apanha a hora que o filho nasce, ela é ofendida, agredida psicologicamente grávida, na hora que... Então, tem que ficar atento para esse ciclo, entendeu? E a mulher precisa entender e identificar esse ciclo. Porque enquanto ela não identificar esse ciclo, ela vai continuar vivendo, porque cada vez que tiver a lua de mel, cada vez ela vai perdoar, ela vai voltar, né? Então, isso é muito importante também. Agora, o que a gente precisa, assim, de especial? Precisa de uma atuação especializada, precisa da capacitação das pessoas que vão se envolver e vão trabalhar com esse tema, né? Uma coisa que seria muito importante a gente ter na cidade seriam os abrigos para essas mulheres que sofreram a violência. Às vezes ela tem medo de voltar para casa, mesmo que o agressor não esteja em casa, porque ela está lá, vulnerável. Quem vai proteger ela se ele aparecer lá de madrugada para se vingar de uma denúncia que ela fez? Então, um abrigo para acolher essas mulheres, para acolher os filhos dessas mulheres, é muito importante nesse momento. É muito importante que a cidade esteja estruturada para isso. Um grupo, uma casa de apoio para essas mulheres, para que elas cheguem isso ainda, sempre foi uma discussão nossa no Fundim, a gente estava tentando implementar essa casa de proteção a mulheres e filhos, mas aí entrou a pandemia, tudo teve que parar, mas já existe lei, a gente pode implementar essa lei aqui na cidade, para conseguir instituir isso dentro da cidade. Seria o quê? Um grupo de apoio, onde quando a mulher ela sofre a violência, ela chega nessa casa de proteção, e ali ela tem o atendimento, e ela é acolhida naquele momento. Porque, veja bem, a mulher, ela precisa ser acolhida. Ela precisa, porque senão, se ela ficar, agora eu vou na delegacia, agora tem que voltar para o hospital. Do hospital volta para a delegacia. Conversa com um delegado que às vezes foi um pouco agressivo. A mulher desiste, porque ela já está abalada psicologicamente. Ela não pode ficar sofrendo essa revitimização. Inclusive, a Lei Maria da Penha é enfática nisso. Não pode haver a revitimização da mulher. Ela fica vivendo aquilo a todo momento. Por quê? Porque ela não pode desistir. Ela tem que levar para frente. Porque enquanto a gente está aqui tentando conversar com ela, tem um agressor lá em casa, falando o quê? Eu vou mudar, meu amor. Eu amo você. E ela vai entrando naquilo de novo. Então, esse grupo de apoio, esse grupo de proteção, ele precisa ser capacitado para saber atender a mulher e suprir o que ela precisa. Entendeu? E aí, o ideal você seria chegar nessa casa de apoio e você ter lá a psicóloga, você ter a advogada, você ter a guarda municipal, você ter um médico, até os médicos que forem na guarda, eles precisam ser capacitados para lidar com a mulher vítima de violência doméstica. Entendeu? Isso é muito importante, porque o que acontece? Aí você consegue dar esse acolhimento para a mulher e você encoraja ela, você dá segurança para que ela vá até o fim, para que ela consiga sair desse relacionamento. Entendeu? Muitas mulheres têm medo da denúncia, têm medo de, eu não quero que ele vá preso.
E nós, na Comissão da Mulher Advogada, nós temos um plantão de segunda-feira, que a gente atende na DDM, na delegacia, né? Inclusive, esse plantão começou na gestão da doutora Maíra Hecker, né, filha da doutora Sônia. A ideia foi dela, ela que implantou esse plantão na delegacia, e hoje a gente continua, a gente mantém esse plantão. E o que eu percebi muito nesse plantão é que, na maioria das vezes, às vezes a mulher chega lá, ela não quer uma advogada. Não a advogada que ela está pesquisando, num primeiro momento, ela principal. Porque com a advogada, ela tem medo, ela fala assim, nossa, mas eu não quero, ainda eu não quero denunciar ele, eu acho que ele pode mudar, não queria que ele fosse preso. Então, ela não é de nós que ela está precisando, ela está precisando de uma psicóloga para conversar com ela e para explicar para ela, olha, isso provavelmente não vai mudar. Isso precisa de uma ressocialização, precisa de um trabalho com ele, efetivo com ele, que ainda não temos, para que ela perceba e entenda, para depois ela ir para a parte prática, entendeu? Então, o ideal seria um centro de apoio, uma casa de apoio, onde todas esses profissionais pudessem atuar juntos, para conseguir juntos dar o acolhimento necessário e viável para essa mulher. Porque, como eu disse, a Lei Maria da Penha, ela é efetiva. Ela cuida das mulheres para que nada realmente, para que ela seja salva dessa violência doméstica. Mas nós precisamos de política pública, precisamos do poder público, da atuação do poder público, através de capacitação de todos os profissionais, para que essa lei possa ser realmente efetiva na sua aplicação. E, assim, tem diversas coisas para falar. Se vocês quiserem agora fazer perguntas, para a gente deixar de Nós temos aqui, doutora Vivian, o pessoal dando os parabéns pela sua explanação, e, de fato, foi fantástica. Eu acho que, assim, foi de uma clareza, sem brincadeira, foi de uma clareza. Eu acompanho essas palestras, seja lá na OAB, presencial, não presencial, agora por causa da pandemia, mas, assim, você falou que a gente sempre discute nas mesas do Conselho, o que a gente discute dentro de políticas públicas e não nos ouvem, né, Sônia? E, assim, eu acho que a sua participação lá dentro do Conselho, com esta visão, né, eu acho que vai ajudar sobremaneira. E quem estava na mesma linha, fazendo colocações, e daqui a pouco você vinha e falava, era o Olímpio. E ele faz essa discussão, o Aloísio. E ele está fazendo essas inserções durante a sua explanação de tudo isso que você falou, da casa-abrigo, do agressor, a capacitação, né? Esse acolhimento dessas mulheres, eu achei, assim, fantástico. Eu acho que o pessoal aí está agradecendo da forma simplista que você colocou e que todo mundo deu para entender, né? Eu acho que uma coisa muito importante também, a hora que você coloca, é a da Maria da Penha, do convívio familiar. Que a gente vê muito assim, uma briga lá na rua, uma briga de rua, né? Mulher com mulher, homem com mulher, na rua, uma briga normal, sem ser familiar. Ele fala, vou te pegar com a Maria da Penha, né? E vice-versa. E acho muito importante esse esclarecimento seu, que é o convívio familiar. Porque todo mundo acha que a Maria da Penha vale para todo mundo, né? Qualquer tipo de... Para esclarecer, por exemplo, se você está na rua, está dentro do ônibus, um homem te agride dentro do ônibus, por exemplo, no transporte público. Não é lei Maria da Penha, porque você nunca viu o homem, não conhece, não tem nada a ver. Aí a gente vai para outro crime, a gente vai para o Código Penal, a gente sai da lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é o convívio doméstico, o convívio familiar e o vínculo afetivo de intimidade entre essas pessoas. Agora, só para completar, o Aloísio, pessoa maravilhosa, conheci o Aloísio quando comecei a trabalhar com esse tema. Ele tem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Que é onde tem esse... Até eu vou escrever o nome do projeto aí de novo, que agora me fugiu a mente o nome do projeto. Eu até anotei. Projeto Iluminar. Iluminar, isso mesmo. E esse projeto é esse atendimento global da mulher, com todos os profissionais juntos, para você tirar a mulher daquela saga dos encaminhamentos. Você tem que mudar, tem que ver, ela vai e volta. Nesse vai e volta, ela desiste. E eles têm esse projeto em Campinas. Tanto quando eu até coloquei o nome dele no fundinho, quando a gente começou a fazer
fazer a reunião sobre isso, e a gente ia trazer ele para cá, para que ele desse uma explanação, para que ele nos orientasse, para a gente começar a colocar isso em prática. Mas aí, como eu falei, teve a pandemia, nós tivemos que parar com os projetos, não podia ter mais os encontros, mas agora em 2021, nós vamos retomar com isso, sim. Inclusive, o projeto de campanha, você chegou a ver do meu pai, da Casa de Movimentos, e ele vai ter uma boa eleitora aqui para cobrar bastante. Ótimo, eu fiquei feliz por isso também, né? Porque você tem uma eleitora e um diferencial é filha e defende a mesma bandeira que nós defendemos dentro dos projetos sociais de políticas públicas. Sônia, pode passar anos, mas uma hora a gente vê um resultado, né? O Olímpio, o Aloísio, né? É um menino que ele bate. Eu acho que é lindo, um homem. Olha, eu acho que vai mais de 10 anos. E há uma discussão meia política aí que não deixa o Aloísio trazer esse projeto luminar, ou ele vir falar da Casa da Mulher, trazer o exemplo de Campinas, que é um exemplo, um projeto que é um exemplo. E a gente nunca conseguiu que isso fosse ouvido, e o Aloísio está ali, batendo na mesma tecla. Agora você acaba de falar que vai estar fazendo essa mediação, cobrando do seu pai enquanto eleitora, né? E tem o apoio nosso que nós vamos atrás cobrando também, mas não resta a menor dúvida. Lentamente, mas houve um avanço, e essa fala agora eu quero passar para a Sônia, né? Porque a Sônia... E quero, assim, parabéns mesmo, a turma está dando parabéns para você, Vivian. Foi assim, você foi muito feliz. Parabéns também, até a mim me surpreendeu a tua fala, porque era tudo que sempre eu quis ouvir, você entendeu? A gente sabe do que tem, mas uma proposta assim mais concreta. E aí casa dentro da proposta que seu pai pôs, e você enquanto filho, eu vou cobrar enquanto eleitora, e nós vamos cobrar enquanto eleitora e mulheres que participam desse movimento. E hoje tem um avanço, que amanhã vem a Josi para estar falando sobre a rede de entrada para essa mulher não ficar nesse joga para lá e joga para cá, que também é política pública, que faz 2 anos e não conseguiu efetivar essa política pública para acolher de uma forma mais carinhosa essas mulheres vítimas da violência, que chega totalmente fragilizada, e esse joga ela para a mão do agressor pela falta de políticas públicas. E muito bonita a sua fala da socialização do agressor. Eu vivi isso, a minha luta hoje eu faço na rua porque eu vivi isso. E a própria falta de políticas públicas te joga mãe, filho, na mão desse agressor novamente. E se você pode separar essa família, mas se você não cuidar, não socializar esse agressor, ele cria a 2ª, 3ª e 4ª família totalmente vítima dessa violência doméstica. Então, parabéns, Vivian, muito obrigado, viu? Foi fantástico, viu? Você falou tudo que eu queria ouvir. Tá bom? A minha querida amiga Sônia, que esteve com a gente na rua, fazendo os movimentos de rua, para que nós fôssemos ouvidas, e ela, dentro da Câmara, por isso que eu pedi para ela fazer a fala do empoderamento da mulher no desenvolvimento de políticas públicas. Minha amiga guerreira, que serve como exemplo, Sônia, a palavra é toda sua, minha querida. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Vivian. É um prazer enorme, Vivian, ver você, que eu vi criança, e agora essa mulher sensacional. Sensacional. Você se transformou, isso muito, me causa uma alegria muito grande, né? E minha colega de profissão, né? Então fico mais admirada ainda. Tão jovem e já tão pé no chão e tão sábia, né? E eu sempre falo que essa troca com vocês, jovens, que me faz seguir em frente, sabe? Porque eu aprendo demais com vocês. Verdade. Entendeu? Né? Por quê? E aí, já entrando e dando boa tarde aos internautas, eu quero dar uma boa tarde especial para a Olívia, minha filha, que apareceu aí, que ela está assistindo. Um beijo para a Olívia. E já pegando essa fala inicial, dessa troca, né, que com vocês, jovens, nós aprendemos muito.
Por quê? Porque quando nós éramos mais novas, não existia esse nome, feminismo, né? A gente foi dando umas cotoveladas para conseguirmos o nosso espaço. E é muito bom quando se dá nome às coisas, porque a gente ensina às crianças o quê? Mesa é mesa, copo é copo, estupro é estupro. Então, na hora que você começa a nominar essas coisas, nós começamos a caminhar. Então, a minha geração, a nossa geração, Cristina, é uma geração onde não se falava em feminismo. Ao contrário, não, tinha uma visão muito equivocada do feminismo. Primeiro, feminista era tudo mulher feia, mulher que não gostava de homem, enfim, um equívoco total. E nós, nesse momento, só queríamos encontrar o nosso espaço. E aí se fala muito hoje em espaço de fala, mas, sobretudo, nós temos que caminhar, esse espaço de fala, ele tem que caminhar junto com o espaço de escuta. Porque falar, sempre falamos, só que precisamos, outrora, gritar, porque não nos ouvia. Então, quando fala, nós hoje temos e exigimos um lugar de fala, sobretudo estamos falando que exigimos também um lugar de escuta, que eu não só fale, mas que eu seja escutada. No meu primeiro mandato, e aí a idade traz isso, que você começa a fazer depoimentos próprios, entendeu? Eu fui a primeira vereadora eleita, e na minha posse, isso no século XXI, Itapira teve uma vereadora mulher no século XXI. Foi em 2000, assumi em 2001. Então, veja como esses espaços não eram criados para nós. O que eu ouvi de um vereador na posse foi exatamente essas palavras, abre aspas, não se iludam com o canto da sereia, porque nem sei se sereia é. Ou seja, demonstrando de forma muito clara que aquele espaço não era um espaço feminino, que eu só podia estar ali se eu não fosse mulher. Sou mulher, sou mãe, fui casada 2 vezes, e esse espaço é, sim, nosso. Então, quando se fala em políticas públicas, temos que falar em espaços institucionais. E para falar em espaços institucionais, temos que falar em estatísticas. Somos 51, alguma coisa por cento da população brasileira. E aí eu vou me limitar ao município, que é onde vivemos, não o município da população, é município. Nessas últimas eleições, embora sejamos 51% da população brasileira, tivemos 16% de vereadoras mulheres. No Brasil inteiro. Itapira, podemos dizer que tivemos um avanço depois que eu saí de 100%, na época já viraram 2, e continuamos com 2, sendo que, e aí eu acho que é uma responsabilidade dos vereadores, né? Temos uma mulher que foi a mais votada. Embora eu não seja do partido dessa mulher, que é a... Não, a Maíra. Não, a outra. Desculpa. Maísa. Não. A filha do... A que foi mais votada na nossa eleição agora. A Beth Manoel. A Beth Manoel. A Beth Manoel foi a vereadora mais votada. A Câmara Municipal de Itapira nunca teve uma mulher presidente da Câmara. Então, eu penso que é uma obrigação desses vereadores que essa vereadora, que foi a mais votada, seja presidente da Câmara. Estou falando, não tenho nenhum interesse nisso, não somos do mesmo partido, mas é ocupar o espaço que é nosso. Nunca teve, estamos falando da primeira mulher vereadora eleita em 2000, e 20 anos depois,
Nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara. Então, chegou o momento, primeiro porque ela foi a vereadora mais votada. E se isso sempre foi um parâmetro na Câmara, que permaneça, que não me venham com um casuísmo de que ela não seja. Porque isso é emblemático. Porque quando nos tornamos vereadoras, deputadas, presidentes de Câmara, a outra mulher vê que é possível. Sônia, uma parte. A Beth se tornou uma pessoa imbatível quando ela fez o enfrentamento, por ela ter sido a mais votada, ela quis ser a presidente da Câmara e foi derrubada. E eu posso falar para você com orgulho que embora tenha sido a minha filha que tenha feito a defesa da Beth, mas quem foi sustentar oralmente no TRE fui eu. Parabéns! Foi lindo, né? O resultado foi maravilhoso. Exatamente, né? Então, teve todo um trabalho da Maíra, minha filha, obviamente, né? Porque eu também não podia sair daquilo que ela tinha falado em grau de recurso, mas eu me lembro muito bem que a Maíra teve um imprevisto e eu fui sustentar oralmente o processo da Beth, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, conforme nós vamos assumindo esses espaços, as outras mulheres vão entendendo que elas também podem. E isso é a primeira porta que tem que se abrir para as mulheres. E aí é muito difícil, né, a gente ocupar esses espaços institucionais. Um deles, qualquer partido político, o que eles falam? Vamos fazer reunião. Qual é o dia melhor? Sábado de manhã. Sábado de manhã, essa mulher trabalhadora, é o dia que ela vai lavar roupa, é o dia que ela vai fazer comida. Como que ela pode participar de uma reunião partidária sábado de manhã? Então, até os espaços partidários, seja de direita ou seja de esquerda, eles fazem de tudo para que... como que eu vou dizer para você? Como que para... Não sei nem se de uma forma... consciente, mas eles acabam fazendo de uma tal forma que nos impede de participar dessas deliberações. E aí a legislação vem e cria as cotas. E aí vem alguns partidos oportunistas e criam candidatas laranjas. E aí cria-se na cabeça do coletivo de que eu só vou ali para cumprir um número. Não, nós temos que estar ali para disputar. E aí, quando eu falo em estarmos em espaços institucionais, você sabe, Cristina, que tem uma lei da minha autoria, e aí as mulheres, elas têm que observar isso, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, nós precisamos criar, e eu fico muito contente, Viviane, do seu pai ter essa plataforma, porque teve uma indicação minha nesse sentido, quando eu era vereadora, da criação de uma casa, porque nós, vereadores, não podemos impor verbas ao município, né? Gastos, aliás, não verbas, impor gastos ao município. Mas teve uma indicação minha, justamente para ter essa casa de acolhimento. Eu era vereadora. E essa casa de acolhimento, sobretudo, ela tem que ter um desdobramento no sentido de que, muitas vezes, essa mulher permanece nesse ciclo de violência pelo fato dela não ter uma renda. Então, a partir daí, você cria ramificações, canais, que essa mulher pode fazer um artesanato, ela pode fazer comida, ela pode advogar, ela pode ser juíza, enfim, ela pode ser o que ela quiser. Então, quando falamos em políticas públicas, estamos falando de todas as políticas públicas para as mulheres, desde a creche, né? E eu sempre falo, qualquer conversa informal que eu tenho, eu falo o seguinte, que tem a expressão, que para mim é a expressão mais correta que existe no mundo. Quando alguém quer xingar outra pessoa, ou está bravo com outra pessoa, ele fala... seu filho da mãe. É mesmo. Porque o filho é da mãe. Porque é a mãe que se preocupa se vai ter creche. É a mãe que se preocupa com quem esse filho vai ficar para ela poder trabalhar. Mas ela não tem ninguém para deixar esse filho.
às vezes, o que ela ganha, ela vai permutar para alguém cuidar, e aí não compensa para ela, e aí ela fica nessa fragilidade econômica que ela não sai do ciclo da violência. Então, quando falamos em mulheres em espaços institucionais, estamos falando em mulheres nas câmaras de vereadores, estamos falando de mulheres nas assembleias legislativas, estamos falando de mulheres no Congresso Nacional, estamos falando de mulheres na presidência da República. E aí, eu vou fazer um parênteses, não por acaso eu fui a primeira mulher eleita e fui a primeira vereadora que sofreu um processo de impeachment, demonstrando que aquele espaço efetivamente não era um espaço feminino. Foi construído um banheiro feminino depois que eu já estava na Câmara, sendo que a plateia tinha mulheres que iam assistir, embora até 2000 não tivesse vestido nenhuma mulher, mas tinha mulheres que iam assistir as sessões. Tinha banheiro feminino na Câmara, né? Então, quando eu falo tivemos a única presidente que também sofreu um processo de impeachment, um golpe, né? Foi. Então, quando eu falo em ocuparmos esses espaços, não estou falando em nada abstrato, estou falando que com o nosso olhar, que o executivo vai ver que falta creche, que falta espaço de acolhimento para a mulher, que quando chegar no executivo ou em qualquer empresa uma situação de assédio, seja ele moral ou sexual, que essa mulher tem que ser ouvida. Que o que acontece é, quando a Vivian fala no ciclo, ela fala muito bem, e quando ela fala na procura que essa agredida, que essa vítima tem, e que muitas vezes ela não vai, e você falou muito bem, por quê? Ela chega e vê um delegado. E aí ele já pergunta para ela, ou o próprio policial, ou a outra mulher, porque quando eu falo 51% da população e 16% de mulheres eleitas vereadoras no Brasil inteiro, está muito claro que mulher não vota em mulher. Está muito claro isso, né? Então, quando você fala que a mulher não vai, por isso mesmo, porque ela vai sofrer triplamente. E temos agora um caso nacional, que é de um diretor global, que assediou uma atriz global, e para ver aonde chega a sordidez da situação, que a advogada está sendo ameaçada. Nós, advogadas, apenas patrocinamos a causa, correto? E o que a advogada colocou nos meios, divulgou nos meios de comunicação, foi o que a sua cliente lhe falou, ele permitiu publicar. E o agressor, o que ele fez, falou que ia processar essa advogada, num claro sinal de que não devemos falar. Não devemos falar disso. Então, eu penso que o poder público ele tem algumas tarefas para cumprir. No nosso caso, primeira tarefa porque no Brasil tem umas coisas, só um parênteses, né? No Brasil tem umas coisas muito absurdas, né? Tem a lei que pega e a lei que não pega, né? E a lei do assédio moral no ambiente do trabalho, me parece que ela não pegou. Porque até hoje não vi nenhuma denúncia nesse sentido, né? Então, exigimos que o poder público se empenhe nessa tarefa de ouvir esse assédio, que ele costuma ser rasteiro, enfim, que causa problemas psicológicos tremendos na mulher. Quando falamos nesses espaços institucionais, estamos falando em vagas em creches, em vagas de escolas, em salários iguais. Porque não é possível que, em pleno século XXI, um homem receba um salário, e aí eu tenho vários casos, mas um empilhadeirista recebe um salário, e uma mulher empilhadeirista receba menos, pelo fato dela ser mulher.
Então, a nossa luta, ela é antiga, né? Estamos caminhando, temos uma DDM, né? Então, esse espaço é um primeiro espaço de acolhimento, porque aí sim a mulher chega e ela é atendida por outra mulher, né? Precisamos dessa casa, sobretudo, para que essa mulher possa passar uma noite, que essa mulher possa ficar um mês, que essa mulher possa reestruturar a sua vida. Precisamos de mais mulheres na política, porque é através da política que ocupamos nossos espaços institucionais. Precisamos nos organizar enquanto sociedade civil. Por quê? Especialmente nesse momento que estamos vivendo. E aí, Vivian, você e seu pai, você como mulher e seu pai como futuro prefeito, tem uma responsabilidade muito grande, porque nós temos um governo federal que está acabando com tudo, quer acabar com o CAPES, quer acabar com o tratamento mental que os municípios do governo federal e estadual fornecem. Então, ao invés de aumentarmos, né, os setores de políticas públicas, estamos vendo um desmantelamento. E nossa cidade é uma cidade muito privilegiada, no sentido de que temos estrutura para não permitirmos que esse tipo de serviço seja desmantelado ou que não seja criado. Temos que encontrar formas, e aí eu falo que aí a sociedade civil organizada com o poder público, e aí a Vivian falou também muito bem da iniciativa privada no combate à violência da mulher, e aí podemos trabalhar num tripé, que é a Câmara de Vereadores, o Executivo e a sociedade civil organizada, e aí colocando junto os empresários da cidade, né, para que dê condições que a nossa cidade consiga avançar nesse sentido. Eu penso, né? Então, falar de empoderamento sem que tenhamos instrumentos para nos empoderarmos, sem termos espaços para que possamos ter voz e que sejamos ouvidas e que não sejamos... Outro dia eu vi uma barbaridade, um deputado chamando as deputadas de deputéricas, ou seja, chamando as mulheres de histéricas, entendeu? Então, quando eu falo lugar de fala, lugar de escuta, é essa. Eu não quero gritar mais pelos meus direitos, eu quero ser ouvida, eu quero falar, mas, sobretudo, eu quero ser ouvida, porque antes nós gritávamos, Cristina. Nós gritávamos, e aí nós tínhamos a pecha. Loucas. De louca. Histéricas. Não é isso, né? Então, vocês que estão vindo agora, saibam que teve outras antes que foi na cotovelada. E aí, quando falamos em feminismo, quando falamos em empoderamento, hoje tem nome, olha que beleza. E quando você dá nome às coisas, fica mais fácil. Você fala para uma criança, pega um copo, a criança vai lá, pega o copo. Ela não pega uma mesa, porque o copo tem nome. Então, quando você fala em estupro, em feminicídio, em assédio, tudo isso passou a ter um nome. E aí fica fácil das pessoas identificarem e falar, isso eu não vou aceitar mais. Eu não vou aceitar ser chamada de histérica. Eu não vou aceitar pelo fato de ser uma mulher e estar num ambiente estritamente masculino, que seja colocada em xeque a minha sexualidade, a minha opção sexual. Eu não vou permitir mais isso. Nós não podemos permitir que uma mulher mais votada na nossa cidade não seja presidente da Câmara. Vamos esperar até quando temos isso? Então, acho que são papéis importantes que estamos ocupando, mas que não podemos... Isso não pode ser um teto. Aqui vai, puxa outra, aqui vai, puxa outra, aqui vai. Você entendeu? Isso tem que ser uma cadeia ascendente de todas nós. Esse é um compromisso
de todas nós mulheres. Todas nós que encontramos esse lugar de fala, que encontramos esse lugar de escuta, temos que trazer as outras, temos que trazer a mãe, temos que trazer a fragilizada, temos que trazer a agredida, temos que trazer a juíza, temos que trazer a empilhadeirista, temos que trazer todas, as vereadoras, os vereadores, porque isso não é uma questão estritamente feminina quando falamos em escola, quando falamos em ferramentas, especialmente agora na pandemia, que as crianças estão estudando em casa, para quem que fica essa obrigação? Para a mãe. Para a mãe. Então, quando se fala nessas políticas, eu penso que temos que falar desses espaços que devemos ocupar. É o que eu penso. Sônia, uma bela colocação. E a hora que você fala que passou a ter nomes, o copo ter nome, a cadeira ter nome, e o empoderamento, e o assédio moral, o assédio sexual. O estupro ele tem nome. Passa a ter nome. Exatamente. Né? Ele passa a ter nome, e hoje o que eu vejo são essas mulheres, tipo doutora Vivian, doutora Maíra, Olívia, e várias mulheres guerridas, que não vai precisar ficar fazendo o que no passado nós fizemos, que foi gritar para que a mulher fosse ouvida. Foi gritar para que nós conseguíssemos um CREAS. E políticas públicas assim que foram desenvolvidas. Alexandra, o Aloysio está falando da Alexandra. Eu não a conheço, mas com certeza o Aloysio que faz, um homem que faz, que persiste em estar trazendo esse projeto para Itapira, como exemplo. Fundamental, né? Fundamental. E, assim, muito importante que ele tenha batido nisso, ele tem batido, mas nós ficamos praticamente 8 anos sem desenvolver essa política pública, né? Durante 8, numa luta, no grito, mas nós somos ouvidos e políticas foram desenvolvidas, né? Foi o que eu falei, é uma luta que não é nossa, é uma luta que é da sociedade, que é de todos, não é das vereadoras, é dos vereadores. Porque na hora que a hora que você discute o empoderamento, Sônia, por que você discute empoderamento? Porque passa a ser uma voz da sociedade dentro da Câmara que tem um peso legalista, né? Um peso do próprio sistema político do Brasil. Então, a hora que você põe o empoderamento, e hoje de uma forma um pouco mais democrática de se discutir, embora as mulheres votam nos homens, e eu numa discussão com a Yara Bernardes, que era uma deputada do PT, né, muito renomada, ela dizia que só conseguiam, dentro da Câmara Federal, alguns avanços no mês da mulher. Fora isso, não se discutia a pauta, porque não tinha mulheres suficientes para fazer a discussão da pauta feminista, né? E eu lembro nitidamente disso. E se vocês lembrarem que quem conseguiu instituir o SUS, que é o melhor sistema de saúde do Brasil, foi a luta das mulheres. Sim. Né? Sim. Sim. O consenso na Constituição Federal de 88 foi movida pelas mulheres, que aquela habilidade, a sensibilidade feminina, que é um dom dado por Deus a nós mulheres, esse time diferenciado, né? Minha linda, essa menina é filha minha também, a Maíra entrou. Um beijo para minha filha também. Ela estava ocupadíssima, que ela estaria aqui conosco também, Maíra. Ela está num trabalho. Estamos a 1 minuto, vamos sair do ar. Eu quero pedir para a doutora Vivi, para você fazer uma saudação. Nós temos menos de 1 minuto para sair do ar. Beijo, muito obrigada, doutoras. Eu que agradeço. Foi muito especial poder estar aqui, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês.
e sempre que precisarem, estou à disposição, podemos fazer mais trabalho, porque existe muita coisa ainda para a gente falar da Lei Maria da Penha, o tempo é escasso, não deu para falar muito, mas acho que a gente tem muito mais para poder contribuir, então eu estou à disposição. Pode ter certeza que eu vou chamá-la. Sônia, por favor, minha querida. Também queria agradecer esse espaço e só lembrar que em 94 que foi proibido pedir exame de gravidez para mulher, em 1994. Olha que absurdo nós vivemos, né? Então, também estou à disposição, embora o tempo tenha sido curto, mas eu agradeço a todo mundo. Vamos ter novas oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns às duas, uma linda explanação. Todos estão dando parabéns a vocês duas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fiquem com Deus e boa tarde. E até amanhã vai ter continuidade. Gostaria que vocês acompanhassem, que vocês vão nos ajudar a desenvolver o que vem amanhã, o debate, para fazer o encerramento da Semana do Ativismo. Obrigado, Sônia. Obrigada, Vivian. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Também. Tchau, tchau.